O Inter está no mercado buscando um primeiro volante e hoje surgiu o nome de mais um jogador que foi sondado pela direção colorada. Trata-se de Gabriel Baralhas, 24 anos, que pertence ao Atlético Goianiense, mas a negociação por enquanto ainda não avançou. Enquanto isso, a direção se prepara para ter uma reunião definitiva com Pedro Henrique para definir um aumento salarial para o jogador e acabar de vez com especulações de propostas de outros clubes do futebol brasileiro. Além disso, Mikael é a grande aposta internamente para a disputa da camisa 9, enquanto o Inter não vai ao mercado para buscar outro jogador. E a situação de Vitão tem as suas complicações. O preço colocado pelo Shakhtar Donetsk está bem acima daquilo que o Inter pode pagar. Esse é o Diário do Inter KTO, de quinta-feira, 29 de dezembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quinta-feira. E eu começo falando sobre Gabriel Baralhas, volante de 24 anos de idade, que pertence ao Atlético Goianiense e que esteve ou está no radar do Internacional a ponto da direção colorada fazer uma sondagem junto ao clube goiano. Quem confirmou essa informação foi o Adson Bastos, que é o presidente do Atlético Goianiense, e em entrevista para a Band News de Goiânia, ele confirmou essa informação e disse que o Internacional propôs ao Atlético Goianiense uma sondagem. Perguntou como que seria, quanto que seria e se o Atlético estaria disposto a negociar esse jogador. E a negociação ela esbarrou porque o Atlético está valorizando bastante o Gabriel Baralhas, tá? Que é um jogador que foi importante nos últimos anos do Atlético Goianiense, que caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, quer retornar, obviamente, e o Atlético entende que ou ele vai ser o dono do time em 2023, ou o Atlético vai conseguir uma baita grana através de uma venda, quem sabe para a Europa. Inclusive o noticiário goiano aponta que 2 clubes da Europa já fizeram proposta pelo Baralhas, e as 2 propostas foram recusadas pelo Dragão. Então uma negociação mais complexa, mais cara. E o Inter tentou, mas acabou não avançando. O que isso mostra? Mesmo que o Baralhas não venha jogar no Internacional, que o perfil do Baralhas é um perfil também buscado. O Baralhas, para vocês terem uma ideia, como eu disse, ele tem 24 anos de idade e ele mede 1,78 m. Não é um volante alto, mas também não é tão baixo assim. Mas tem muita saída de jogo, é um cara que bola no pé, sabe jogar. E é esse o perfil de volantes que o Inter está procurando. O Baralhas tem sim suas semelhanças com o Lucas Romero, um cara que sabe jogar, mas tem uma intensidade no meio campo. É esse o perfil que o Inter procura para volantes. Se não vier o Baralhas, e a tendência é que não venha por essa valorização que eu citei, o Inter vai buscar nesse perfil algum outro jogador. E o Inter deve contratar algum volante, tá? Principalmente para grupo, para reserva que seja. O Inter deve contratar e a gente deve ter alguns outros nomes surgindo nos próximos dias. Eu gravei um vídeo na tarde dessa quinta-feira falando sobre Vitão. E eu trouxe uma boa e uma má notícia que eu apurei nos bastidores, tá? A boa é que o Inter afirma que não existe um desconforto entre Inter e Shakhtar na negociação. Que a questão que o Inter fez de trazer o Vitão através de uma cláusula da FIFA não criou um mal-estar que inviabiliza as negociações com o clube ucraniano. E a notícia ruim é que o valor de mercado do Vitão ele pode tirar um pouco o Inter da jogada, porque ele está muito valorizado pela temporada que ele fez. E o preço está na mão do Shakhtar Donetsk. É só clicar aqui para assistir esse vídeo que eu gravei, mas o João Batista Filho trouxe uma informação complementar a isso ao longo dessa quinta-feira, tá? Segundo o JB, o Shakhtar já sinalizou com o valor para o Internacional. E é um valor impagável, na casa de 10 milhões de euros. Óbvio que isso pode ter algum tipo de conversação, mas se os caras estão começando em 10 milhões de euros, vai ser muito difícil o Inter pegar esse jogador. Vai ter que esperar, vai ter que negociar, vai ter que conversar, vai ter que estressar o assunto, mas 10 milhões de euros em uma sinalização é bem pesado para o Internacional pagar. Nas próximas semanas,
o Inter deve resolver alguns assuntos pendentes. E um deles é uma ampliação contratual com o Pedro Henrique, atacante que inclusive foi alvo de algumas sondagens de outros clubes do futebol brasileiro. E o objetivo do Internacional é justamente estancar essa sangria de propostas e sondagens e especulações do Pedro Henrique, que é um cara muito importante para o elenco, tá? O Pedro Henrique ele tem contrato com o Inter até junho de 2024, na verdade dezembro de 2023, mas com cláusulas que levam a junho de 2024, e essas cláusulas elas estão praticamente batidas. E o salário do Pedro Henrique é o salário que ele veio para o Inter, que é baixo, R$250 mil por mês. A ideia do Pedro Henrique é ter uma valorização pela temporada boa que fez, pelo destaque que ele teve ao longo do último ano. E o Inter bateu um pouco o pé no início, disse que não era a prioridade, mas agora já está começando a entender que sim, vamos resolver essa história de uma vez, vamos chamar o Pedro Henrique para conversar e dar esse aumento para ele então. Também porque o Inter está fazendo algumas liberações e está liberando um espaço importante da folha. Vai ali menos do que dobrar o salário do Pedro Henrique, ou perto de dobrar o salário do Pedro Henrique, vai ganhar ali 500, alguma coisa assim, de um dos grandes jogadores do elenco do Internacional, mesmo ele não sendo titular. Ele vai ser muito importante nessa temporada. O Inter entende, o Inter deve avançar, portanto, nessa questão envolvendo a ampliação contratual do Pedro Henrique. Dia de muitas homenagens ao Rei Pelé, obviamente. Você sabe que eu moro do lado do Beira-Rio e a bandeira, ela tá meio mastro, tá? Aqui no Beira-Rio. E o Inter, ele publicou tweets em homenagem ao Pelé. Alguns jogadores do Internacional, por exemplo, o Tyson, que foi campeão da América em 2010 e recebeu a medalha do Pelé, postou uma foto com esse momento também. O Pelé ele tem essa relação com o Internacional porque foi ele que entregou o troféu e as medalhas do bicampeonato da Libertadores. Então foi um dia marcado também por muitas homenagens ao rei do futebol que faleceu nessa quinta-feira, um dia marcante na história do futebol aos 82 anos. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. A gente tem campeonatos europeus retornando, a gente já falou aqui de Premier League, a gente já falou de La Liga, teve jogo da Ligue 1, e a gente vai ter, nessa sexta-feira, jogos da Premier League e de La Liga, tá? Premier League, Liverpool e Leicester, odd do Liverpool 1.32, empate 6, odd do Leicester 8.5. E eu vou mandar um jogo aqui de La Liga, Real Valladolid e Real Madrid. Valladolid está pagando 5.75, empate 4.75 e o Real Madrid 1.52. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA e ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!